população migrou para os grandes centros urbanos, acreditou-se que o número de animais de estimação iria diminuir. As cidades pareciam não estar adaptadas para receber os bichos e os homens ocupados demais para cuidar deles. Mas a vida na cidade também trouxe outras mudanças. As pessoas passaram a ter menos filhos e a viver mais. E nas últimas décadas, o bicho de estimação foi do quintal para o apartamento. Os cães são os preferidos. Hoje, existem mais de 52 milhões nos lares brasileiros, segundo o IBGE. É tanto bicho que o número supera a quantidade de crianças no país. Nesse embalo, o mercado enxergou uma oportunidade. Em 2016, o faturamento do setor chegou a mais de 18 bilhões de reais. Os cães têm à sua disposição uma infinidade de serviços, como terapias alternativas, banho de rosas e creches para passar o dia. Na zona oeste do Rio, no bairro de Jacarepaguá, o Hostel Bom para Cachorro recebe animais de estimação de diferentes cantos da cidade. João Paulo é adestrador de cães e construiu, na casa em que vive com a mulher Flávia, um espaço ao ar livre para cuidar dos bichos durante o dia e acomodações onde os animais dormem à noite. O nosso negócio começou com a demanda de alguns clientes de adestramento quererem hospedar os seus animais. Como eles já me conheciam, já tinham uma certa intimidade dos animais, eu comecei a hospedar na nossa casa. E aí, com o tempo, foi aumentando a demanda, né? E aí a gente resolveu criar o hostel com a filosofia de todo mundo junto, como se fosse a casa deles, a segunda casa deles. Nos albergues, tendência do chamado mercado pet, não há canil. Os bichos ficam soltos e praticam atividades em boa parte do tempo. A grande maioria dos clientes que são de apartamento, eles preferem que os seus cães tenham uma segunda casa. Eles não, pela nossa entrevista, a gente conversando com alguns clientes, eles não gostam do sistema canil. E aí a gente optou em fazer uma coisa diferenciada para pegar esse nicho que não gosta de botar os seus animais em canil. E aí eles preferem que eles fiquem soltos como se fosse na casa deles. Segundo os proprietários, a socialização com outros cães reduz problemas de comportamento. Se ele só convive com pessoas, com humano, ele perde a referência do que é cachorro, né? Então, como ele aqui, ele socializa, que é isso aqui, isso para ele não perde essa referência. Porque ele veio de um cachorro, ele não veio de um humano, né? A gente ainda tenta orientar o proprietário que ele é um animal, ele é um cão. E ele precisa de uma demanda como um animal. O espaço conta com uma pet creche. O serviço é uma alternativa para as famílias que trabalham e não querem deixar o cão sozinho durante o dia. Então eles ficam aqui o dia inteiro gastando energia, tendo interação, socializando, aprendendo a conviver com outros animais também, né? Mas tudo isso sob supervisão de um profissional habilitado. Então aí não ficam sozinhos. Não ficam sozinhos ao longo do dia. Tem sempre alguém ali com eles, administrando. Eles já vão para casa mais calmos, cansados. E aí até se for no dia seguinte, na residência dele, ele pode ficar sozinho e o proprietário resolver suas coisas. Porque aí ele vai ficar mais calmo, cara. A necessidade de socialização está diretamente ligada ao modo de vida atual. Como hoje muitos cães vivem em apartamentos, em locais pequenos e sem a companhia de outros bichos, eles precisam de espaços para fazer atividades. É o caso do Kobe, um filhote da raça Staffordshire Bull Terrier. Na rotina dele, ele não pode faltar isso, é a pet creche, é o passeio, é o gasto energético. Porque ele é um cachorro que ele tem muita energia, ele já acorda, né, saltando. Então, se você não gastar essa energia, a gente tem problemas dentro de casa, porque ele quer correr. Ele vem pra cá, ele gasta essa energia do jeito que ele tem que gastar e ele não fica estressado dentro de casa. Por mais que a gente desça para passear com ele, que a gente leve pro parcão de cachorro, não é a mesma coisa, porque aqui ele tem as atividades, aqui ele tem os amigos também. Então, assim, isso tudo ajuda, né, em não deixá-lo estressado dentro de um apartamento. Hoje,
O Bull Terrier participa de todos os programas da família. O esforço de Bárbara para socializar e adestrar o cão deu resultado. Eu queria que ele convivesse com a gente 24 horas. Eu não gosto desse negócio, a gente vai sentar à mesa, prende o Kobe. Não, eu quero que ele sente com a gente. É claro que no canto dele, não vai sentar à mesa, e que ele entenda que a gente vai comer e que ele vai ficar ali no cantinho dele esperando o momento dele. Então, assim, a gente quis ensinar isso tudo, os comandos, para que ele obedecesse isso e pudesse ficar com a gente dentro de casa sem problemas. Hora de dormir, hora de comer, vai comer. Enfim, que ele pudesse ficar o máximo possível dentro de casa com a gente. E para isso a gente sabia que a gente não ia conseguir sozinho, né? Que existe uma técnica para fazer isso. E aí a gente fez o adestramento logo de cara. Como acontece em muitas casas brasileiras, Kobe chegou para suprir a vontade da família de ter mais um bebê. Veio a necessidade por conta do meu filho, que pedia irmão, e meu marido queria mais filhos. E aí eu comecei a trabalhar e perguntar para ele se servia um cachorro, mas que eu não estava decidida e que talvez isso pudesse acontecer. E fiquei um ano trabalhando e aí veio o aniversário do meu filho e a gente resolveu, eu e meu marido, a gente resolveu. Eu aceitei e a gente foi buscar o Kobe. Me senti tendo um neném de novo. Sério. Porque a gente pegou ele bebê e eu me apego muito a bicho. Eu me apego mesmo e eu trato como se fosse. Claro que não com exageros, mas é aquela dedicação total, né? De ficar ali, de saber se está bem, de olhar toda hora, se está respirando, de dar a comidinha na hora certa e a esse ponto mesmo, de fazer tudo bonitinho. E o que o filho prometeu de fazer, não faz, o filho curte. O marido passeia, ele me ajuda bastante no final de semana. Mas eu é que cuido, eu brinco até com eles, tipo assim, o Kobe só não mamou no peito porque ele não é humano, mas eu não tinha como fazer isso. Mas fora isso, eu faço tudo por ele mesmo, porque o amor chegou, no dia que ele chegou, a gente já se apegou, assim, é impressionante. Para ele, para você, realmente é como se fosse um filho. É. Eu chamo ele de filho. E às vezes confundo, chamo ele do nome do meu filho chama o nome dele, é uma coisa meio louca dentro de casa. Sim. E assim a gente se entende. Apesar de oferecer todo o carinho e conforto material ao Kobe, Bárbara garante que não trata seu cãozinho como um ser humano. Não que eu olhe para ele e ache que ele é humano, eu sei que ele é um cachorro. Mas por que não fazer por ele o que eu faço pelos meus filhos? Eu quero vê-lo bem também, da mesma forma. Mas a gente sabe o limite. Ele é um cachorro e os cuidados são diferentes, né? Isso é óbvio. Mas a gente quer o melhor sempre. Então, dentro da realidade de um cachorro, a gente vai fazer o melhor por ele. Enxergar o cachorro como membro da família é uma tendência que preocupa especialistas. Dos 70 milhões de brasileiros que têm bicho de estimação em casa, 63% consideram esses animais como filhos, segundo o IBGE. É a minha menininha, então ela faz tudo comigo. Inclusive eu improvisei aqui uma cobertura para a cestinha na bicicleta, para ela não ficar direto sobre o sol, e para poder passear comigo de bicicleta. E ela adora. É filha mesmo, tudo é pensando nela. Até o apartamento na hora de escolher também foi pensando nela, num local onde ela pudesse ter espaço, né? Até essa área de convívio também, que é o aterro, que é muito bom para ela. Enfim, tudo é pensado na Kira. As pessoas estão muito carentes de afeto, de amor, que a gente está vivendo num mundo também muito complicado e eu acho que encontram esse afeto, esse amor nos animais. Fora isso, eu acho que as pessoas interpretam como um animal não dando tanto trabalho quanto um filho. Além das mudanças sociais de comportamento, o principal ponto que nós entendemos é os benefícios da relação humano-animal. Emocional, comportamental, a parte de terapia e a funcionalidade dos animais de estimação, que deixou de ser apenas companhia, que era a principal atividade aí, ou função dada no animal de estimação. As famílias eram numerosas e passou a ser famílias de pequeno número, 2 filhos, 1 filho, no lugar de 8.
E mesmo as famílias numerosas, os filhos saíam, casaram e saíram de casa. E o casal começou a sentir falta do quê? Do afeto, do carinho. E não há animal, nem coisas, nem nada que dá mais carinho do que o cão. Então o cão veio suprir, veio alegrar a casa, tá? Porque ele preenche todos os espaços. Por exemplo, São Paulo hoje, a estimativa que tem uma população de 3 a 4 milhões de cães. Na cidade de São Paulo, o Rio é a mesma coisa. Brasília é um exemplo. Tem casa que tem 5, 6 cães. Ele alegra o dia a dia da família. Ele é muito companheiro. Ele dorme no quarto com a gente, então você acaba se apegando e se torna um membro da família mesmo. É algo assim inexplicável. Só ter mesmo para sentir o que é. Falar acho que talvez você não dimensiona, né, esse amor pelo cãozinho. Ele veio ocupar um lugar porque o homem, que antes chamava Homo sapiens, hoje é Homo afetivus. Quer dizer, ele é carente de afeto. E por isso ele tenta suprir essa carência cuidando dos animais, principalmente os cães e gatos. Há 4 anos, Maria Cláudia viu sua vida mudar com a chegada de um novo integrante na família. Ter um bulldog inglês era um desejo da economista desde menina. Quando saiu da casa dos pais, ela foi atrás de um companheiro de estimação e encontrou em Nhoque bem mais que isso. Eu sou uma pessoa muito mais feliz depois que ele entrou na minha vida, sem dúvida. Dá trabalho, dá, mas o que eles dão em troca pra gente, assim, não tem preço. Hoje, Maria Cláudia coloca o cachorro em primeiro lugar. Eu gostava de ficar de preguiça, né, na cama até mais tarde, e isso aí acabou, não tem mais. Sair para tomar shopping com os amigos depois do trabalho, direto, também complica, porque ele tem os horários dele. Cinema também, eu às vezes pegava uma sessãozinha, dava vontade de ir durante a semana, direto do trabalho, também não dá, porque tem os horários dele, né? Fim de semana, viagens, tem tudo que pensar como é que eu vou fazer com ele, né? Onde é que eu vou deixar, se minha mãe pode ficar. Então, tudo gira em torno, é um filho, né? Uma criança, que é minha responsabilidade, então eu penso nele para depois fazer meus planos. Tem um clube lá na Barra também que você paga a diária, como um clube mesmo, paga a diária, leva o cachorro e tem direito a 2 humanos. O cachorro tem direito a levar 2 humanos. E tem piscina, tem aquele de agility, né, para eles brincarem. E assim, eu não sabia, uma amiga minha que me falou que tinha 2 bulldogs franceses, ela me contou. Aí eu fui com ela, eu já falei para outras pessoas que também acharam interessante a ideia. E lá não tem hot dog, tem hot man. Então, umas coisas assim, é uma vida animada, né? São os programas caninos que eu falo, né? Este forte vínculo emocional entre Maria Cláudia e Nhoque faz parte da vida de muitas pessoas. Em uma pesquisa realizada em 2015, palavras como amor, companheirismo e família completa definem o que é ter um bicho de estimação. De acordo com o estudo, 68% dos tutores acreditam no conforto emocional que o cão traz e 64% permitem que o animal durma dentro de casa. Além do carinho e da dedicação, é alto também o investimento para oferecer todo o conforto ao Nhoque. Primeiro eu descobri a Pet Creche lá do Clube Pet, e aí uma coisa vai levando a outra, a gente vai lendo na internet. Ah, não, porque ele tem um grupo, né, no Facebook de Bulldog, da Bulldogada Carioca. Então eu entrei, eu não tenho Facebook, quem tem Facebook é o Nhoque, na verdade, né? E eu entrei justamente para pegar essas dicas, né, de pessoas que já têm mais experiência com a raça. Quanto que você gasta em média com ele? Olha, por volta de R$ 1.500 por mês, porque tem a creche, tem banho, tem os remedinhos, tem o adestramento, a comida é mais cara do que ração, né, como alimentação natural. Eu contrato uma empresa que entrega aqui toda semana porções diárias de 7 dias.
O que você acha que ele trouxe de tão bom na tua vida? Assim? O que você acha? O carinho dele, sabe? Eu sei que eu sou a pessoa mais importante no mundo para ele. Fico até emocionada. Meu filho. No próximo bloco, a tecnologia invade o mundo animal. É muito mais fácil você encontrar as pessoas que estão dispostas a receber o cachorro em casa e elas oferecem um serviço bem diferente do que você encontra no hotelzinho, né? Quando você trata o seu cachorro como membro da família, e acho que é super natural, e eu também faço isso, você tem uma expectativa de qualidade de serviço diferenciada. Você quer que o seu cachorro seja bem cuidado, você quer... Ele não é aquele cachorro que fica no quintal e vão lá dar comida para ele e não, praticamente nem se vê esse cachorro, ou fica numa baia, numa gaiola. Não é essa a realidade hoje em dia. A realidade é o cachorro participar do dia a dia da família, você está vendo televisão, ele está do seu lado, ele está brincando. Então, com isso, você tem uma alteração da expectativa de serviço que se dá, e acho que nesse contexto a Dog Hero entra muito, né? Você quer manter essa rotina do cachorro ser parte da família. Eduardo é um dos fundadores da Dog Hero, a primeira plataforma para hospedagem domiciliar de cães no Brasil. Pelo site, os clientes podem optar por deixar seu animalzinho somente durante o dia, nos finais de semana ou até mesmo nas férias. A gente optou por lançar o aplicativo e o site, né? Porque a gente acredita que com o advento da internet, cada vez mais pessoas conectadas, é muito mais fácil você encontrar as pessoas que estão dispostas a receber o cachorro em casa e elas oferecem um serviço bem diferente do que você encontra no hotelzinho, né? Diferente dos albergues para cães, onde o foco é a socialização com os animais, a Dog Hero aposta na conexão entre bichos e seres humanos. Você, em vez de ficarem 50, 60 cachorros no mesmo lugar, e daí um cachorro late à noite, acorda os outros, você vai deixar o seu cachorro na casa de uma família, que vai cuidar dele como se fosse o cachorro da família. A ideia de criar a Dog Hero surgiu quando Eduardo ainda morava nos Estados Unidos. Lá, ele conheceu a Rover, uma empresa que desde 2011 oferece hospedagem para cães em casas de famílias. E aí eu tive a ideia de, esse negócio daria certo no Brasil. O Brasil tem o segundo maior mercado de pets do mundo, o problema claramente é recorrente. Foi aí que eu falei, não, vamos voltar para o Brasil. Chamei o Fernando, que é meu sócio, para vir para o Brasil, voltar ao Brasil e montar a Dog Hero. Em 2014, nasceu a empresa, com a proposta de revolucionar o setor de hospedagem para cães no país. Atualmente, uma média de 20 mil diárias são agendadas por mês na plataforma. O mercado pet é um dos mais promissores do país. 62% das famílias brasileiras têm um bicho de estimação em casa, sobretudo nas classes A e B, o que se traduz numa demanda crescente por novos produtos e serviços. A empresa cresce na faixa de 20% a 25% ao mês, e isso tem sido assim desde que a gente começou. Ao que eu atribuo isso? Eu acho que a gente tem um serviço que funciona muito bem e a gente tem um boca a boca muito grande. Outra coisa que aconteceu com a crise, diversas pessoas se inscreveram para ser anfitriões, né? Pessoas que porventura perderam emprego, coisas desse tipo. E isso permitiu que a gente tivesse uma capilaridade no Brasil inteiro mais rápido do que a gente teria normalmente. E que a gente achasse bons anfitriões no Brasil inteiro de forma mais rápida por conta disso. Gabriela foi uma que se tornou anfitriã da Dog Hero por conta da crise. Em 2015, ela passava por problemas financeiros e viu na empresa uma oportunidade de ganhar dinheiro. Em apenas 2 anos, já coleciona elogios de clientes como o Adriano. É a 3ª vez que ele deixa o Joca sob os cuidados dela. Eu gostei muito desse serviço de deixar em uma casa de família, tendo a possibilidade de vir conhecer, ver como que é
ler as avaliações que outras pessoas já... Isso dá um conforto maior para a gente, né? Que as outras pessoas fazem a avaliação logo após buscar o bichinho. E aí isso deixou a gente mais tranquilo e principalmente depois da primeira hospedagem, a gente viu que ele foi muito bem cuidado, bem tratado, com carinho, com amor. E isso faz toda a diferença. O Joca já ficou 2 vezes com a Gabriela e agora na próxima semana vai ficar um período um pouco mais longo, que a gente vai fazer uma viagem um pouco maior e vai ficar pela 3ª vez com a Gabriela. O que eu já recebi, acho que no total em torno de uns 20 cães, mas é porque eu tenho muito hóspede fixo, então, por exemplo, o Joca sempre vem, tem alguns outros que também estão sempre comigo. Então esse número assim, não vai crescendo na variedade de cães, mas toda semana eu tenho alguém comigo. Assim, é muito difícil eu ter um dia sem algum cãozinho diferente em casa. O ambiente familiar e acolhedor é um dos motivos que levam milhares de pessoas a optar por esse tipo de serviço. É uma família que está disposta a cuidar do seu animalzinho e tratá-lo com carinho. Com certeza são famílias que adoram cachorros, né? Que adoram bichinhos de estimação. E isso faz toda a diferença porque a pessoa gosta, cuida, dá uma atenção maior, né? E pelo menos é a forma que eu via, né? E após a primeira hospedagem eu pude me certificar que foi exatamente isso, da forma que eu imaginei, foi a forma que ele foi cuidado, foi assistido, né? Eu achei isso muito legal. Para a Gabriela, que vive com a Jan, uma Border Collie de 7 meses, o importante é o animalzinho se sentir confiante e seguro no local onde ele vai ficar. Algumas vezes, dependendo da atitude do cão, a gente até já faz um teste no dia. Fala assim, só sai um pouquinho, deixa ele aqui, dá uns 15 minutinhos, você volta e tal, só para ele ver que você vai voltar. Não vai ficar aqui e você foi embora. E acho que até com o Joca a gente fez isso, não fez? De sair, dava um tempinho, volta, pronto, agora tá tudo bem, ele sabe que você volta. E aí fica tudo bem. O cachorro quer carinho, quer ser bem cuidado, quer manter a rotina dele e acho que a gente proporciona isso. Pet shops como esse estão espalhados pelas cidades do país. São lojas imensas onde o cliente encontra tudo o que precisa para o animal de estimação, desde os variados tipos de ração até os mimos mais inusitados. Isso porque o Brasil é o 3º maior mercado do mundo de produtos e serviços voltados para animais de estimação. Está atrás somente dos Estados Unidos e do Reino Unido. Os pilares econômicos da cadeia de animais de estimação envolve a indústria de pet vet, produtos veterinários, que representa por volta de 8% do segmento. O setor de pet food, que representa por volta de 67,5% do setor. E pet care, que aí envolve produtos de higiene e limpeza, coleiras e outros acessórios para os pets, que representa aí por volta de 8% do segmento. O setor de animais de estimação, envolvendo o pilar indústria e serviços, faturou em 2016 18,9 bilhões de dólares, crescendo em relação a 2015 por volta de 4,9%. Hoje, o mundo pet ele vem crescendo. Hoje as pessoas estão optando muito mais por ter animais de estimação do que propriamente até filhos, né? Até crianças. E a gente já enxerga futuramente que isso tende a aumentar. Renata é gerente desta pet shop, que faz parte de uma das maiores redes do Brasil no mercado de animais de estimação. São mais de 60 lojas espalhadas em 7 estados. Tudo que é fabricado hoje é bem estudado e verificado. Para quê? Para que cause um bem-estar para o animal e para que isso facilite em várias questões e várias fases da vida dele, né? Da infância lá, de baby, né? Da parte da época de pup até a fase adulta. Então, essa aprimoração de produtos, tanto em relação a acessórios quanto a parte de alimentação, é tudo estudado conforme
está crescendo e se modificando o mercado pet hoje. A gente está percebendo que tem muito brinquedo com formato de bichinho, de pelúcia. Por que isso? Então, a pelúcia em si, ela é um fator importante e legal. Por quê? Porque o pet, muitas das vezes, ele está sozinho em casa, o dono trabalha, né? Tem essa questão de precisar se ausentar e o pelúcia, ele se identifica o mais próximo de um outro animalzinho, né? Muitas das vezes eles são únicos, né? Não tem outro dentro de casa, então a pelúcia faz com que aquela falta, né, da pessoa seja revertida nesses bichinhos, né? Que são macios, confortáveis e eles sentem como se fosse realmente alguma pessoa, algum animalzinho, né? Ali para brincar com eles. Quanto aos valores, existem produtos com várias faixas de preço, ou são produtos caros? Trabalhamos com produtos de todos os tipos de gostos e preços também. Independente da faixa, a renda, a pessoa ela busca o que eles têm de melhor qualidade e durabilidade. Embora o Brasil esteja entre os 3 maiores mercados do mundo, dados mostram que o gasto médio com produtos e serviços para os bichos de estimação no país ainda é pequeno se comparado com os Estados Unidos. Enquanto aqui, o brasileiro desembolsa R$ 270 mensais, o investimento do americano equivale a R$ 800. Mesmo assim, os brasileiros não fazem um planejamento financeiro antes de adotar um animal de estimação. É o que mostra um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Das 796 pessoas que participaram da pesquisa, 60% não previram o quanto gastariam com o animal. Cerca de 30% deixaram de adquirir alguma coisa para si ou até de pagar contas para comprar produtos para o pet. E 20% gastam mais do que podem. Depois que entra para a família, você aí gasta o que tem e o que não tem também, né? Aí acabou. Fica difícil você estimar um valor, né? Porque você acaba comprando algo que, entre aspas, supérfluo para o cachorro, né? Mas vale a pena. É como se fosse assim um bebezinho, né? Você querer dar um brinquedo, ou vai comprar uma fruta, ou uma água de coco que ele adora. Então, assim, são coisas que você não vê, mas você acaba gastando. Então, isso não havia colocado na ponta do lápis, não, antes de adotá-lo. Quando eu convenci o meu marido de adotar, a gente falava, é ração. Nunca imaginei a quantidade de coisas, porque as pessoas falam, ele vem vacinado. Então, é uma ração por ano, uma vacina por ano. Não é bem assim. Mas também o retorno que ele me dá também foi bem maior do que eu esperava. Entram várias coisas que eu não esperava. Eu esperava gastar, acho que 1/3 do que eu gasto. Mas eu adoro. No segmento de pet food, a alimentação natural é uma tendência recente de consumo. Com um custo alto para o consumidor e cercada de polêmica, ela ainda é adotada em poucos lares. O administrador de empresas, Matheus Ladário, apostou na nova onda para cuidar das alergias frequentes que seu cãozinho desenvolvia a rações tradicionais. O resultado foi tão satisfatório que ele enxergou no novo hábito de Bob uma oportunidade de negócio. A gente começou a produzir alimentos para ele, comida para ele, em casa, de uma maneira caseira. Inseguro se eu estava produzindo o que realmente era bom ou não para ele. Procurei orientação técnica, de veterinário, nutrólogo, zootecnistas. Aí, com uma orientação maior e com segurança, eu comecei a produzir para ele e depois oferecer para amigos. O negócio foi se desenvolvendo, foi crescendo. E aí surgiu então a ideia de criar o Chef Bob, uma empresa de alimentação natural para cães. Para satisfazer o paladar dos cães e atrair os clientes, Matheus inova. Faz pratos que parecem ter saído do cardápio de um restaurante. Tem o filezinho com hortelã, tem o frango com molho de ervas finas, o risoto árabe com quinoa e o último sabor é carne salteada com gengibre, que ele envolve beterraba, enfim, outros ingredientes. Esse aqui é frango com molho de ervas finas, porque ele vai o frango, obviamente, e aí vai vagem, vai cheiro verde, vai tomilho, vai alecrim,
né? São alguns dos ingredientes dessa comida e assim, é super apetitoso quando você abre o pacotinho, o cheiro dá vontade de comer. E, inclusive tem clientes humanos que comem. Aliás, tem clientes humanos que falam por que você não abre um restaurante humano, né? Então é sinal que a comida é gostosa. É gostosa para cachorro e para humano. A produção dos pratos também segue o mesmo rigor do preparo de alimentos em qualquer cozinha profissional. Então eu uso temperos secos, hortelã, pimenta do reino, cúrcuma, né? Azeite extra virgem, sal rosa do Himalaia, quinoa. Tá? São alguns dos temperos que nós utilizamos nas comidas e são todos armazenados aqui para depois ir lá para a produção, que eles são pesados e também misturados nas receitas. E aqui é uma área de cocção. Nós cozinhamos todos os ingredientes no vapor, todos os legumes e verduras. Um exemplo aí da cenoura, né? Após o cozimento desses legumes, nós fazemos a separação, o resfriamento deles e fazemos uma pesagem dos ingredientes de acordo com a quantidade necessária para cada uma das receitas. Os ingredientes, vale frisar, são todos balanceados. Por exemplo, em cada uma das receitas tem que ter 30% de legumes, aí envolve cenoura, chuchu, abobrinha e outros ingredientes. Após o processamento, após o cozimento e a mistura de todos os ingredientes, a gente embala e sela a vácuo, numa máquina como essa, nessa máquina, e vai então para a área de congelamento de estoque do produto final. E aqui a gente tem exemplo dos nossos 4 produtos, que são 2 sabores de carne, um sabor de frango e um sabor de filezinho suíno. Os 4 pratos fazem parte do cardápio, que é alterado a cada 6 meses. As encomendas são feitas online e podem ser mensais ou semanais. Por que essa escolha de comidas tão próximas à nossa alimentação? Porque hoje o cachorro está sendo humanizado, então tem esse tratamento, o cachorro ser um filho, ser um membro da família, então a gente tem que oferecer, os nossos clientes oferecem para os cães o que eles comeriam. Apesar do mercado crescente de alimentação natural, vários especialistas discutem se é a melhor opção para o pet. No próximo bloco, os benefícios de ter um cão em casa para a saúde do recém-nascido. Cris Berger é jornalista e autora do guia Pet Friendly, uma espécie de roteiro com os lugares onde bichos de estimação são bem recebidos, como restaurantes, hotéis e pousadas. A ideia veio da vontade de estar sempre junto com os seus cães. Como eu sempre tive cachorro, toda vez que os meus cachorros começavam a ficar velhinhos, eu tinha uma necessidade ainda maior de estar perto deles, porque a gente entra na contagem regressiva. Infelizmente, eles vivem muito pouco. E aí eu sempre dizia, se o Cozumel não for, se o Magnum não for, eu não vou. Um belo dia, o Cozumel ficou vovô e eu me dei conta que eu estava começando a voltar a entrar nesse estágio de se ele não for, eu não vou. E aí, em homenagem ao Cozumel, eu criei o Guia Pet Friendly porque eu disse, eu vou mostrar para as pessoas onde elas podem ir com os seus cachorros, porque esse sentimento de querer estar perto dele, dos cachorros, né, do seu pet, ele é compartilhado por todos os pet lovers. E foi assim que nasceu o guia, por uma necessidade pessoal. O Cozumel morreu aos 14 anos, antes da Cris colocar em prática seu sonho. O guia, dedicado à cidade de São Paulo, foi produzido alguns anos depois, junto com a Ela, hoje sua parceira inseparável. Eu comecei com São Paulo porque eu fui em todos os lugares com a Ela. E nesse ponto até foi interessante, porque uma coisa é fazer uma apuração sem cachorro. Outra coisa é fazer uma apuração, uma reportagem com o cachorro. E eu precisava viver essa experiência. Então, dentro do Guia Pet Friendly, eu vou falar do espaço onde o cachorro pode ir. Pouco me interessa a área que o cachorro não tem acesso, porque eu também não vou ter. E o meu leitor quer saber qual é a experiência que ele vai ter naquele lugar com o cachorro. A partir do sucesso do primeiro guia, Cris partiu para outras cidades. Depois veio o livro do Rio de Janeiro.
foi quando a gente começou a fazer as temporadas cariocas. Também dividi por bairros. E o terceiro livro chama Mosaico, porque ele é de diversas cidades, diversos lugares. Então tem desde Porto Alegre, Cancún, São Paulo, Rio de Janeiro. O conceito pet friendly é universal. Em português, amigo dos animais. Em alguns lugares do mundo, a convivência com bichos de estimação já faz parte da rotina das pessoas. Cidades como Londres, como Paris, como Nova York, é uma situação muito melhor do que a gente vive aqui. Eles têm uma cultura de viver com os pets maior, que já vem há mais tempo, e essas, obviamente, as políticas são mais flexíveis. Mas não estamos tão ruim assim, tá? O Brasil vem acompanhando, ele está crescendo muito, existe uma política muito favorável. Eu vejo os estabelecimentos me passando e-mail e perguntando como eu faço para fazer parte do Guia Pet Friendly? Queremos receber animais aqui. Então, o crescimento ele é visível, ele é diário e isso é muito bacana. Mais do que nunca, sim, eles podem fazer parte da família e viver uma vida muito próxima e muito intensa e diária. E é assim o dia a dia da Cris e da Ela. As duas não se desgrudam em nenhum momento. A Ela vem trabalhar comigo todos os dias e é muito bonitinha porque, por exemplo, na portaria, se a gente perguntar para as pessoas como é o nome dela e o meu, todo mundo vai saber o nome dela e ninguém vai saber o meu. Então ela já é super conhecida e ela é muito comportada, né? Porque ela se acostumou a esse modelo de vida que a gente tem de ela frequentar os lugares que eu frequento e de saber se comportar. Mas nem sempre é fácil levar o bicho de estimação em todos os lugares, principalmente para o trabalho. As pessoas que vão trabalhar com seus cachorros não é muito grande por um motivo apenas. Os prédios, mais do que as empresas e os escritórios, os prédios ainda têm uma política muito antiga dentro de regras do próprio condomínio de permitir que os pets entrem. Eu já vivi isso em vários lugares. Então, eu vejo que muitas empresas fazem, inclusive, pet days, que é aquele dia onde elas vão lá, vão pedir autorização e todos os funcionários vão poder levar os seus cachorros. Acho que isso ainda não é uma prática muito expressiva, acontece, e à medida que essas políticas dos prédios começarem a ser mais democráticas e mais modernas, seguramente esse número vai crescer. Uma pesquisa recente realizada nos Estados Unidos comprovou os benefícios da implementação da política pet friendly no ambiente de trabalho. Em primeiro lugar estão a motivação dos funcionários e a redução do estresse. Em seguida, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, maior dedicação e lealdade à empresa e redução do sentimento de culpa em deixar seu pet em casa. Compartilhar os momentos da vida com um animal de estimação pode ajudar as pessoas a se manterem mais felizes e saudáveis. Na infância, a convivência com bichos também traz muitos benefícios e está vinculada ao aumento da função imunológica da criança. É o que revela um estudo realizado pela Walton, instituto pioneiro em pesquisas sobre a interação humana-animal. A criança que convive com o animal desde pequeno, ela evita problemas de alergia, rinite, alergia respiratória, né? Porque você acaba desenvolvendo anticorpos, né, no seu organismo desde cedo. Então, o que eu vejo é que crianças que têm um contato realmente com os animais desde cedo são crianças mais fortes. Gaia é uma cadela da raça American que veio para a família de Natália pouco antes dela engravidar do Antônio Pedro, hoje com 2 anos. Não planejava ficar grávida, nem cogitava isso, a gente tinha planos para quando eu acabasse a formação e tudo mais. E aí pegamos a cachorra, um mês depois da cachorra chegar, a gente descobriu que o Antônio Pedro ia chegar. A veterinária Roberta Sereno é quem cuida da Gaia. Favorável à convivência entre crianças e cães, ela dá algumas dicas para as famílias que têm um animal de estimação em casa e estão esperando a chegada de um bebê. Um pouco antes de você ter o bebê,
uns 4 meses antes, se você vai mudar a rotina, aquele quarto que agora é do bebê era um escritório. Eu trabalhava naquele quarto e aí a Gaia ficava ali no chão, vamos dizer, dando o exemplo da Gaia. E aí, a partir do momento que o bebê nascer, a Gaia não vai mais poder entrar naquele quarto. Então, você já não vai deixar a Gaia entrar 4 meses antes, né? O animal entrar um período antes. Agora eu não vou poder levar na rua. Quem vai levar é o meu marido. Antes era eu, agora eu vou ficar na função de mãe, agora é o meu marido. Então, um pouquinho antes, o marido já começa a levar o animal na rua. Coloque a comida para o animal. Se antes era eu, agora é o meu marido. Então, tenta mudar os hábitos da casa que você queira com a chegada do bebê, antes do bebê chegar. Para ele não entender que minha vida mudou completamente por causa desse bebê chorão. E aí, depois que o bebê sair da barriga, deixa um paninho com o bebê, com o cheirinho dele e dá para o cachorro. Para na hora que o bebê chegar em casa, ele fala, conheço esse cheiro. Era aquele cheiro que eles trouxeram para mim, então já é familiar. Tudo tem também um limite, não adianta você chegar com um bebezinho da maternidade e deixar o seu cachorro lamber a boca do neném. Nos primeiros meses isso tem que ser evitado, mas depois eu sou totalmente a favor, para o bem-estar do animal e da criança, principalmente, esse contato. Natália seguiu os conselhos da veterinária e só vê benefícios na convivência entre cães e crianças. Que ele é uma criança super saudável, super rígida. E estimulou, ele andou com 10 meses. Não, e antes de andar ele engateava, mas igual a ela. A primeira palavra dele foi o nome da Gaia. É a Gagá, né? Que É a Gagá, como a gente chama a cachorra. Então assim, ela participa muito das coisas dele. E hoje ele brinca de carrinho, ele morde de cachorro. Aliás, ela é um anjo. Porque ela aguenta coisa que nem mãe e pai iam aguentar. O próprio pediatra era um pediatra também de uma linha que acha legal o convívio, tinha estudos novos, falando, o convívio, cachorro criança que tem cachorro em casa desenvolve menos bronquite quando os pais têm bronquite, ou desenvolve menos asma, enfim. Acho que foi tudo de um jeito que todo mundo que a gente quer na mão, todos os profissionais eram favoráveis a esse convívio, né? Roberta ressalta que a personalidade do animal pode ser um diferencial para a boa convivência entre cães e crianças. A Gaia tem um temperamento muito bom. Ela se fez presente a todo momento com a chegada dele. Mas tem alguns cães que não tem como, né? A Gaia tem limite. Agora tem outros cães que não tem muito limite, que podem machucar, pisar numa criança, né? A gente confiava nela também, porque ela desde o início mostrou uma índole muito tranquila, muito calma em relação a pessoas. Não é porque a veterinária falou que o convívio é excelente que você vai juntar o pastor alemão da sua casa, que é o cão de guarda da casa, e vai deixar o seu bebê engatinhando chegar perto. Então tem que tomar todo esse cuidado. Mas eu acho que se você tem um animal tranquilo, dócil em casa, eu acho que desde cedo o teu convívio eu acho que é excelente. A Gaia foi super presente desde o início, desde da barriga da Natália até agora. É como se, na verdade, a Gaia fosse a irmã do Antônio Pedro. O bem-estar do animal também é uma preocupação para quem tem bicho de estimação em casa. De olho nesse nicho, algumas seguradoras já oferecem planos de saúde para eles. Quando você falava há 4 anos atrás sobre plano de saúde pet, as pessoas davam risada como sendo uma coisa que elas nem imaginavam que um dia teria. Hoje não. Hoje muita gente já sabe que tem, já começa a pensar na possibilidade de comprar. Então acho que como todo novo produto, como aconteceu, por exemplo, no seguro de vida há 20 anos atrás, ou o seguro de carro há 40 anos atrás, eu acho que nós estamos fazendo uma curva ascendente e cada vez mais pessoas preocupadas com a saúde do pet e, obviamente, começando a procurar, né? Os planos custam, em média, R$ 150 por mês. Inicialmente, foram criados para atrair o público das classes A e B, mas a ideia de ter uma assistência médica para o bicho de estimação atraiu também pessoas com rendimentos menores. A gente imaginou que classe A e B que ia ter esse tipo de, vou comprar um plano de saúde para o meu pet. E foi uma grande surpresa, uma boa surpresa. Na verdade, a classe C enxerga o plano de saúde como a forma dela conseguir garantir a saúde do seu pet.
Nós temos que lembrar que não existe, pelo menos uma quantidade mínima, uma assistência para o pet dada pelo governo, ou seja, não existe. Né? Então, todo mundo está usando de forma particular. Né? E às vezes, para uma pessoa com menos poder aquisitivo, é difícil ter que gastar R$3.000, R$2.000 numa intervenção. Né? Só que isso acontece. O plano de saúde é a forma dela conseguir pagar mensalmente e conseguir, na hora que precisa, ter, não falta nada para o seu pet. O que a gente tem que entender? Ele é um ser que ele vai ter sei lá, problema de hipertensão, vai ter problema cardíaco, vai ter problema, quer dizer, como todos eles. Então, você ter um pet e ter um plano de saúde não é você cobrir um risco, é você cobrir uma certeza. Ou seja, esse custo vai vir. Pode demorar menos, pode demorar mais, mas vai. Quem contrata um plano para seu animalzinho tem à disposição uma série de serviços. Aqui é aquela área que eu comentei, que é bastante interessante, que é o Pet Nutri, que são as nutricionistas que orientam, né? Aqui, por exemplo, ela está orientando um cliente com relação à parte nutricional, né? E uma coisa interessante que elas levantaram é que 80% dos pets estavam sendo alimentados da forma incorreta. Ou seja, ou com a quantidade ou com o tipo de alimento errado. Né? Então isso é bem interessante. Né? A semente da maçã é tóxica, tá? Alho, cebola e chocolate, por isso que a gente não pode temperar os alimentos que eles comem. Certo? A procura por esse tipo de serviço levanta a dúvida. Estariam os bichos de estimação adoecendo mais? Para Fernando, o avanço da medicina veterinária levou a um diagnóstico mais preciso. Eles sempre tiveram diabetes, eles sempre tiveram os problemas cardiológicos, eles sempre tiveram os triglicerídeos. Aqui tem um exemplo, a Carla é uma pessoa que trabalha com a gente desde o início da Health, e ela fez para os 4 cachorrinhos dela no início Health for Pet. Todos saudáveis, aparentemente. Um deles, de 5 anos de idade, tinha 600 de triglicerídeos. O que ia acontecer? É que não dava sintoma nenhum. Ele ia, daqui a 5 anos, aparecer com uma doença grave de fígado, de pâncreas, e era o problema do triglicerídeo. Hoje ele toma um remedinho e está com o problema controlado e não vai ter esse problema daqui a 5 anos. O ser humano precisa ter uma relação afetiva. E ele começou a fazer isso com o animal. Então, ele tem a relação afetiva com a família, com os amigos, mas ele descobriu isso no pet. E o que tem de mágico e especial é a fidelidade desses animais. Esse afeto, né, com o bicho de estimação, ele vem crescendo muito. No dia a dia, se eu tô no quarto, ele tá no quarto, se eu tô na sala, ele tá na sala, ele tá sempre junto, o tempo todo.